Bom dia a todos os irmãos, quem também não falei ainda hoje. Antes de começarmos, o Paulo vai tentar passar aqui um PowerPoint, se encontrar, se não encontrar não faz mal, mas enquanto... pronto, ele já colocou, boa. Entretanto, vamos só começar com oração rápida, eu depois já vou falando um pouco disto e do tema que está relacionado um pouco com o tema de hoje, que vou fazer a introdução, mas vamos então primeiro orar. Te agradecemos, Senhor, por de facto mais este dia que podemos estar aqui a ouvir e a falar da Tua Palavra, que de facto tem tanto para nos ensinar e ajuda-nos a cada um de nós, principalmente pessoalmente, quando ouvirmos a Tua Palavra e estudarmos a Tua Palavra, ajuda-nos a nós principalmente pormos em prática aquilo que Tu tens para nós. Sabemos e vemos na Tua Palavra que de facto o mau ensino corrompe o comportamento, mas ajuda-nos a nós e nos vários irmãos que têm ensinado aqui, ajuda a cada um de nós que ouve e presta atenção a ter ouvidos para ouvir e de facto ajuda-nos a aplicar, porque se nós aplicarmos corretamente ou não aplicarmos o Teu ensino sequer, de pouco ou nada serve o ensino, seja por muito bom que seja. Por isso ajuda a cada um de nós, ao estudarmos a Tua Palavra, a pormos em prática corretamente e de facto a exortar-nos e a preservarmos nas boas obras que Tu de facto preparaste para nós andarmos nelas. Ajuda-nos de facto a nós a conseguirmos manejar, dividir bem a Tua Palavra e de facto pôr em prática as boas obras que Tu tens para nós hoje. Ajuda-nos de facto a fazer tudo isto e Te agradecemos por mais este dia. Tudo isso o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje o tema que queria falar está mais ou menos um pouco relacionado com isto e porque queria fazer e de facto hoje vai ser um pouco mais uma introdução ao tema do que propriamente começar a falar nele. Vamos ver se o Senhor também permitir que assim seja. E queria falar-vos de dois homens que são homens que foram rejeitados e muitas vezes nós não temos a noção de quão rejeitados eles foram e pelo menos num deles, que as consequências do facto de ele ter sido rejeitado, as instruções que o Senhor até deu a ele, que teve até consequências, houve alturas em que houve consequências diretas, outras nem tanto, mas ainda assim estes dois, os homens que eu vou falar, que são Moisés e Paulo, que na Palavra de Deus nós temos a noção que ao longo do tempo vários profetas e vários homens que falaram a Palavra de Deus, que todos eles, de alguma forma, foram todos rejeitados. Mas estes têm uma característica, que é algo em comum, que ambos foram usados para fundar um povo, dois povos diferentes. Moisés, sabemos que foi usado pelo Senhor para tirar o seu povo de Israel do Egito e, de facto, dar instruções específicas a esse povo. E que o apóstolo Paulo, da mesma forma, foi usado por Deus para, de facto, dar instruções e fundar, neste caso, a igreja, que Paulo diz que foi feito o sábio arquiteto e que ele pôs um fundamento que era Cristo. Esse fundamento que ninguém poderia tirar, nem ninguém poderia tirar ou substituir ou remover de alguma forma ou pôr novamente, porque ele já tinha sido usado, o apóstolo Paulo, pelo Senhor, a fundar esse povo que é a igreja, o corpo de Cristo. E vemos que estes dois homens foram rejeitados e de facto ainda hoje continuam a ser rejeitados, o ministério deles continua a ser confundido e muita confusão há hoje em dia acerca do ministério deles, o que é que cada um disse que é para nós, se ambos disseram que é a mesma coisa. E a introdução que queria começar a fazer, irmãos, é acerca destes dois aspectos em que nós vemos acerca da profecia e do mistério, fazendo aqui uma relação mais em termos do que é a atual dispensação da graça, que seria o mistério, e a da lei, que seria relativa à profecia. E este diagrama, este gráfico, basicamente é só para mostrar algo muito simples, que nós vemos na Palavra de Deus, que o Paulo, se puderes ir um pouco mais em baixo, que é a seguinte, a de baixo, que tem uma passagem que eu não sei se coloquei neste, mas que não está, não faz mal. A passagem é a seguinte, é a segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 15, que está relacionada a este diagrama que aqui está, e que esta Epístola, muito resumidamente, Pedro diz o seguinte, falando um pouco no versículo anterior, que é o versículo 15, em que o apóstolo Pedro diz:
e tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E o versículo a seguir, o versículo 16, que diz: falando disto, em todas as suas epístolas, notem agora, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. De facto, Pedro fala de vários pontos na palavra de Deus, que ele refere-se a estes pontos como pontos difíceis de entender. E estes pontos eu resumi e tentei fazer aqui um resumo, há muitos mais, certamente, mas de certa forma os mais conhecidos e os que existe mais confusão, tinha feito um resumo acerca destes, acerca do que é o apostolado ou o apóstolo em si, a confusão que há, da igreja, que o nosso irmão Carlos tem falado há umas semanas, acerca de coisas que diferem e como a cristandade hoje difere e confunde o que é a igreja, e que o facto de usarem a palavra igreja ser aplicarem sempre à mesma coisa. E de facto há estes pontos difíceis de entender que nós vemos ao longo das Escrituras, que muitos utilizam para torcer a Bíblia ao ponto de ensinar algo que eles querem que assim seja. Mas de facto, para nós percebermos o que é cada uma delas ou o que é estes pontos difíceis, só estudando as Escrituras, só comparando. E de facto, se nós não fizermos esta comparação, não fizermos este estudo, então quando vamos olhar para uma passagem que fala da igreja e que se refere, por exemplo, à igreja messiânica, como o irmão Carlos já falou, vamos pensar que é sempre a mesma igreja, que é sempre a mesma coisa. O mesmo poderíamos dizer acerca de batismo, acerca da fé, acerca de graça, acerca da esperança, acerca da circuncisão e até acerca dos apóstolos, que era hoje um assunto que queria falar-vos hoje. Se puderes seguir para o seguinte, Paulo. Eu tinha ali outra passagem. É o outro diagrama a seguir. Isto estava a referir à passagem. Podes ir para o seguinte. De alguma forma ou de outra, irmãos, a verdade é que cada igreja, e diria que dificilmente não há igreja que não faça uma divisão das Escrituras. Não há quem, mesmo que aqueles dizem que a Bíblia é toda para nós, toda ela é dirigida para nós, quer queiram, quer não, todos eles fazem divisões das Escrituras. Porque quando dizem que a Bíblia, toda ela é dirigida para nós e toda ela é para nós, a Bíblia diz para construir uma arca. Ele disse a Noé. E dizermos, então se a Bíblia é para nós, tu também tens de construir uma arca. Tens de construir uma arca com as medidas que o Senhor diz na sua palavra. Mas depois aí é que nós vemos eles a começarem a fazer, de facto, a divisão. Não, o Senhor disse a Noé com um propósito específico, porque o Senhor ia fazer algo específico. E quer queiram, quer não, mesmo que digam que a Bíblia toda é para nós, qualquer pessoa e qualquer igreja, não há igreja que não faça uma divisão das Escrituras. Este é um exemplo muito simples, muito até fácil de entender, para perceber que quer queiram, quer não, há divisões nas Escrituras. Há coisas que nós entendemos que são para nós, há coisas que nós entendemos que são para um grupo específico, ou são para pessoas específicas, não é? E que cada um, normalmente, pela leitura simples da Bíblia, percebem que há coisas que são para nós e há coisas que não. E mesmo que cada um diga que o que está na Bíblia é toda para nós, sabemos que vão fazer essa divisão, quer queiram, quer não. Mas, no entanto, irmãos, é importante nós percebermos, e é por isso que nós estamos aqui às quartas-feiras a estudar a Bíblia, para de facto nós conseguirmos compreender e fazer a divisão correta das Escrituras. E ao longo do tempo temos falado aqui de uma divisão essencial, que é a divisão entre a profecia e mistério, ou entre, de facto, a lei e a graça de Deus. E esta divisão, até nas igrejas, infelizmente, há uma certa confusão e alguns confundem o que é que o Senhor disse a Moisés e que dizem que é para nós e o que o Senhor disse a Paulo e que, de facto, é para nós. E nas igrejas, quer queiramos, quer não, há até uma mistura do que é para nós hoje ou não. E se puderes andar um bocadinho mais para baixo, Paulo. Este aqui não ficou muito bem no PDF, mas não faz mal. Por exemplo, acerca de algumas coisas, aqui não ficou muito bem, mas há igrejas que fazem confusão, por exemplo, o que é para nós hoje acerca de dons milagres. Será que os milagres que é falado e os dons milagres que é falado nos Atos dos Apóstolos são para nós? Alguns confundem, por exemplo, o dízimo, dizem que o dízimo é para nós hoje, referindo, por exemplo, a passagens como Malaquias, e há outros que dizem que não, cada um dá o que tiver no seu coração para dar para a obra, e vemos que o facto
apesar de haver uma divisão até clara nas Escrituras, ainda assim, porque muitos acham que toda a Bíblia é para nós e é dirigida para nós, vão, por assim dizendo, criando assim umas ondinhas aqui e de facto vão buscar coisas que não são nossas para dizer que isto pertence a nós. E outras que não são, para dizer que pertencem de facto ou à lei ou pertencem a uma dispensação passada. E para isto, irmãos, é importante porque isto está relacionado com o tema porquê? Porque de facto a não divisão das Escrituras e não perceber as instruções que o Senhor tem para nós hoje vai de facto assumir práticas e vai corromper o nosso comportamento porque vamos fazer algo ou assumir promessas que não são nossas. Se nós achamos que de facto os dons milagres hoje são realizados através de homens e se vemos que homens não o fazem, nós estamos a assumir promessas que não são nossas. E se as coisas não são assim, quando essas promessas falham, as pessoas saem frustradas. Eu, esta semana, sensivelmente, na sexta-feira, estava a ouvir acerca de um homem que ele estava a contar uma história de uma igreja pentecostal e de uma mulher que tinha tido o marido que estava com cancro. E ela tinha ido ao pastor e o pastor disse que na igreja o Senhor tinha mostrado em Mateus que de facto se nós pedirmos dar-te-nos-á, que o Senhor não desampara os seus, que o Senhor supra as necessidades e que de facto ela não tinha de se preocupar, só tinha de orar e pedir. E o tempo foi passando e ela e toda a igreja foram orando e foram ter com ele e alguns até lhe impunham as mãos em cima da cabeça para o curar. Mas a verdade, e ele conta esta história, que ela, conforme o tempo passava, pior o marido ficava. Até que chegou à altura que o marido, o cancro, estava de tal forma tão espalhado, estava de tal forma tão agressivo, que ele acabou por falecer. E aquilo frustrou-a tanto, porque ele tinha dito que as promessas, o Senhor tinha dado essas promessas a ela, que ela ia ver o marido curado e que de facto o marido iria ser curado, e no fim o marido faleceu. E ela ficou de tal forma frustrada que ela foi ter com o ancião e disse: porquê é que isto aconteceu? O que é que tu tens a dizer acerca disto? E o que o pastor disse a ela foi: não tiveste fé suficiente. Ou tu ou o teu marido, houve aqui uma falha numa fé, houve alguém que falhou na fé e que não teve fé, o teu marido morreu. E ela, frustrada, ela pôs as culpas, não no pastor, mas pôs as culpas na palavra de Deus. Disse: então o Senhor, Deus não existe, porque nós pedimos e pedimos com muita veemência, a igreja pediu, o pastor pediu, eu tinha fé, porque o pastor disse que eu não tinha, mas a verdade é que eu tinha, então quem falhou foi Deus. E reparem que o assumir promessas que não são nossas vai corromper o comportamento, vai até fazer outros tropeçarem e fazerem de facto desviarem-se completamente de Deus. E reparem que o quão perigoso é nós assumirmos coisas e não dividirmos corretamente a palavra da verdade, que vai assumir promessas, vamos assumir promessas que não são para nós, e quando as coisas não acontecem da forma que nós até esperamos que devia acontecer, a verdade é que muitas vezes nós não culpamos os anciãos ou quem ensina erradamente, mas vamos culpar diretamente Deus. E reparem que numa história destas, o culpado era claramente o pastor, que não ensinou corretamente. Mas quem saiu culpado acabou por ser o Senhor. Ela acabou por pôr as culpas no Senhor, acabou por pôr as culpas em Deus e não no pastor que a ensinou erradamente. E de facto, irmãos, isto dá-nos uma responsabilidade tremenda a mim, que estou aqui a falar para vocês, a cada um dos irmãos que aqui ensina, porque de facto, se nós não ensinarmos corretamente a palavra, as consequências são consequências terríveis. São consequências que têm ações diretas na vida das pessoas, na forma como se comportam, na forma como assumem as promessas e o que o Senhor tem para nós hoje, e corrompe a esperança, até mesmo a esperança que têm. E vemos que uma mulher que tinha esperança, tinha certeza, tinha fé, ao assumir promessas erradas, corrompeu todo o resto, corrompeu toda a sua vida. E isto tem consequências graves, irmãos. Daí ser importante nós fazermos esta divisão do que é para nós e compreendermos exatamente o que o Senhor deu-nos a nós hoje por meio do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele fez uma veemência enorme. Ele, desde o início do seu ministério até ao fim das suas vidas, ele lutou, de certa forma, com todas as forças que tinha, e pela palavra de Deus, para fazer claro e fazer notório o mistério do Evangelho que o Senhor lhe tinha dado, e desde o fim, do início ao fim, ele de facto procurou tornar sempre claro o Evangelho da graça de Deus. Mas ainda assim ele foi rejeitado. E para nós começarmos, irmãos, podemos abrir então
na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 1, em que a primeira questão que nós devemos colocar acerca do apóstolo Paulo é: quem é que era Paulo? Quem é que foi o apóstolo Paulo? Quem é que ele era? Qual era o seu ministério? Será que o seu ministério era um ministério distinto, separado dos outros? Será que era o mesmo? Ele era apóstolo como os 12? Não era? Tinha algum apostolado semelhante ou não? E nesta questão, irmãos, quando nós vamos a ler esta passagem, para os coríntios, é claro, quando nós lemos aqui, porque Paulo, a primeira pergunta que faz no versículo 1 é: não sou eu o apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Outra passagem também, irmãos, em que Paulo faz veemência no seu apostolado, e ele como apóstolo, é na epístola seguinte, de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, e nos versículos 11 a 12, vou repetir, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, e versículos 11 a 12, em que ele diz assim, em que diz o seguinte: fui néscio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado, perdoai-me este agravo. Para os coríntios, irmãos, certamente, se para eles não era apóstolo, pelo menos para eles Paulo era algo talvez inferior, porque ele diz aqui: vós me constrangestes, porquê? Porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. De alguma forma, os coríntios diminuíam o apostolado de Paulo. De alguma forma, puseram em causa, e eles puseram em causa várias vezes, não só o apostolado, mas também a autoridade que o Senhor lhe tinha dado. E a questão que é: quem é que é o apóstolo Paulo para nós? Aos coríntios nós vemos que, de certa forma, Paulo, se não era apóstolo, pelo menos era um apóstolo pequenino, inferior aos outros. E vemos que Paulo teve de fazer ênfase, teve de mostrar, pela palavra de Deus, teve de mostrar, conforme a autoridade que o Senhor lhe deu, que ele de facto não era em nada inferior aos outros. E de facto, se nós formos ver o resto do capítulo 12 e de facto em toda a carta aos Coríntios, Paulo coloca ênfase no seu apostolado, coloca ênfase na autoridade que o Senhor lhe deu, para eles de facto perceberem que é que o apóstolo Paulo era, que ele não era inferior aos outros, muito pelo contrário. O mesmo podíamos dizer acerca dos Gálatas. E se nós lermos um pouco mais à frente, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 6, vemos que Paulo, depois de ter estado com os Gálatas, e provavelmente não muito tempo depois desta carta, vemos Paulo a dizer: maravilho-me de quão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Notem, maravilho-me de que tão depressa passasseis. Provavelmente Paulo tinha estado há pouco tempo com eles, tinha-lhes ensinado a palavra de Deus, tinha-lhes dado e ensinado o que o Senhor lhe passou, porque ele, um pouco mais à frente, no versículo 9, ele diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E versículo 11, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, Paulo a fazer ênfase mais uma vez no seu apostolado, na mensagem que ele recebeu do Senhor, mas nós vemos os Gálatas, mal eles receberam, eles puseram logo em causa e veio logo, irmãos, a pôr em causa o apostolado dele, a autoridade que o Senhor tinha dado ao apóstolo Paulo e o evangelho que o Senhor tinha dado ao apóstolo Paulo. Porque ele aqui faz ênfase, ele diz que recebeu, ele não aprendeu dos 12, ele não aprendeu de outros irmãos que fossem mais antigos na fé, não recebeu de homem algum, como ele diz, mas ele recebeu
como ele diz, pela revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor apareceu a ele e o próprio Senhor disse-lhe, deu-lhe as instruções, deu-lhe o ensino que ele tinha de levar às igrejas locais. Por isso, irmãos, quem é que é de facto o apóstolo Paulo? Vemos que ele de facto era um apóstolo distinto dos 12, era um apóstolo separado, mas ainda assim, apesar de ele ser um apóstolo diferente, separado dos 12, ainda assim ele teve o seu apostolado posto em causa. Da mesma forma, irmãos, se nós formos ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículos 1 a 3, podemos ir lá. É importante nós, de facto, folhearmos a palavra de Deus e vermos o que lá é escrito, para nós percebermos que o que falamos aqui é conforme o Senhor nos deu. E, de facto, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 até ao 13, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Reparem que em quase todas as epístolas Paulo tem de mostrar a sua assinatura e dizer Paulo, apóstolo, que é para eles saberem com quem estavam a falar, que é para eles perceberem que ele não era um apóstolo pequenino como os outros, que ele era apóstolo, que ele tinha de facto de ter sido enviado unicamente e exclusivamente com uma mensagem distinta pelo Senhor aos irmãos. E aqui ele mais uma vez a dizer Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Notem agora, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Reparem agora o que ele diz no versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedónia, para quê? Para que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. E que doutrina era? Era a doutrina, de facto, que o apóstolo Paulo lhes tinha ensinado. Porque se nós formos ler um pouco mais abaixo, nós lemos o apóstolo Paulo a dizer o seguinte, no versículo 9. Porque alguns que estavam a ensinar outra doutrina, o apóstolo Paulo diz que esta doutrina era conforme a lei. Porque ele, um pouco mais em baixo, ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, versículo 5, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Notem agora, do que desviando-se alguns, e desviando-se alguns do quê? Da doutrina que o apóstolo tinha ensinado, o apóstolo Paulo tinha ensinado. Do que desviando-se alguns se entregaram a quê? A vãs contendas, em conflitos, querendo ser mestres da lei, diz ele, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E vemos que aqui o desviarem-se da doutrina é o desviarem-se para a lei, desviarem-se de facto do ensino que o Senhor tinha dado exclusivamente ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui faz uma ênfase, ele diz assim que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. E como é que alguém usa legitimamente da lei? Diz ele, sabendo isto. Notem, usar legitimamente a lei é sabendo isto, que a lei não é feita para o injusto, mas é feita para quem? Para o injusto, para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e notem agora, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Portanto, de facto, aqui o ensino que o apóstolo Paulo diz que Timóteo tinha de fazer ênfase em Éfeso, era um ensino que o Senhor lhe tinha confiado a ele exclusivamente. E vemos que, mais uma vez, em Éfeso, já vimos aqui 3 igrejas diferentes, a igreja em Corinto, a igreja na Galácia, os Gálatas, e a terceira em Éfeso, em que Paulo teve de pôr a sua autoridade e mostrar, de facto, que eles tinham de seguir as instruções e seguir, de facto, o Evangelho e a doutrina que o Senhor tinha dado através do apóstolo Paulo. Daí colocar a questão, quem é que é o apóstolo Paulo? Porque, de facto, já naquela altura, alguns puseram em causa o apóstolo Paulo e até a doutrina que ele tinha ensinado. Daí, irmãos, ser muito importante nós fazermos o que está ali, fazer a pregação, de facto pregarmos Jesus Cristo conforme a revelação do mistério, que de facto foi confiado ao apóstolo Paulo. Daí ser importante nós colocarmos esta questão a ele,
Porque se nós formos ler todas as epístolas, e Paulo escreveu 13 cartas, 13, 14 cartas, há quem desconsidere hebreus, mas temos boas razões para considerar que sim, há quem considere que não. Mas se considerarmos hebreus, 14 epístolas, e vemos que em todas elas Paulo teve de pôr e mostrar a sua autoridade e mostrar de facto que ele era um apóstolo distinto enviado pelo Senhor. A questão acerca do apostolado de Paulo, a doutrina e a autoridade, irmãos, de facto foi posta em causa várias vezes naquela altura e tristemente continua a ser colocada em causa hoje em dia. E poderíamos até pôr a questão até em termos de Moisés. Há alguns hoje que continuam a não perceber o que é que Moisés ensinou, as instruções que ele deu, para quem é que ele ensinou. Muitos assumem hoje que as instruções que Moisés deu continuam a ser para os gentios. E se nós formos ler o Pentateuco, dificilmente nós vemos que o que está lá na lei foi ensinado aos outros povos. Eu há uns tempos tive uma conversa com um grande amigo e irmão, que ele de facto, ao citar as passagens e tentar mostrar que a lei era para ser cumprida para todos hoje, as únicas passagens que ele citava eram as passagens do Pentateuco. Mas sempre que nós íamos, e sempre que ia lá ler, eu perguntava-lhe, a quem é que está aquilo está lá escrito para quem? E ele lia, está lá escrito para o povo de Israel, ou para os filhos de Jacó, e para os estrangeiros que estão no meio dele. E ele assumia que os estrangeiros no meio dele eram os outros estrangeiros dos outros povos já à volta. Mas não é verdade, porque o que lá fala, e se lerem as passagens, fala sempre dos estrangeiros que estão no meio do povo. Não é os estrangeiros que estão à volta do povo, é aqueles que estão entre eles. E vemos que a lei que o Senhor tinha dado a Moisés e para Moisés ensinar ao povo de Israel é para aquele povo em específico. A equivalência que nós podemos fazer é as leis dos portugueses, a lei portuguesa é dada aos portugueses e aos estrangeiros que estão no meio de nós. A minha esposa, a Mila, ela é polaca e é Bielorrússia e ela está em Portugal, mas ela não vai cumprir a lei da Bielorrússia na Polónia. Ela está aqui, no meio de nós, tem de cumprir a lei portuguesa, não vai cumprir a lei polaca. Porque nem sequer faz sentido. E se ela usar esse argumento, provavelmente, e se nós usássemos esse argumento, provavelmente seria expulsa do país. Se queres cumprir a lei polaca, então vai para o teu país. A lei é do teu país, não é a nossa. A nossa tens de cumprir se estás aqui. E o mesmo acerca de Moisés. Quando o Senhor deu estas instruções, deu a lei para um povo. E quem estivesse no meio desse povo tinha de cumprir a lei que foi estabelecida para aquele povo. E muitos fazem esta confusão, não sabendo quando a Bíblia é escrita, para quem é que é escrita, a quem é dirigida, quem somos nós até, nós temos de colocar essa questão, quem sou eu? Qual é a minha identidade? De facto, se eu sou cristão e se eu sou salvo pela graça de Deus, onde é que eu estou inserido na palavra de Deus? São das várias questões que nós temos de colocar. Por exemplo, Paulo fala aqui, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. Se nós formos ver rigidamente, poderíamos pegar nesta epístola e dizer que esta epístola foi só escrita a Timóteo. Mas há questões que nós devemos colocar, que é, quem é que era Timóteo? Ele pertencia a quem? A que grupo é que ele pertencia? Ele, de facto, Paulo diz para ele ficar em Éfeso, na igreja em Éfeso, para de facto, advertir eles que não ensinassem outra doutrina. Então é porque Timóteo, se calhar, pertencia a um grupo. Paulo está a escrever a ele, mas o ensino que ele está a dizer que Timóteo tem de ensinar faz parte, é um ensino a um grupo de pessoas que estão localizadas num sítio muito específico, que é em Éfeso. Então aqui estas são as questões que nós temos de ir colocando, quem somos nós, a quem pertencemos, se pertencemos a Cristo, pertencemos como é que Cristo nos vê hoje, são as várias questões que nós temos de colocar para de facto nós localizarmos na palavra de Deus, sermos mais exatos, percebermos de facto o que é para nós. Porque se nós não formos colocando estas questões, vamos confundir de facto questões que diferem, coisas que diferem. E ao fazer esta mistura, as consequências, como nós sabemos, podem ser devastadoras, podem ser erradas, podem ter influência direta nas nossas vidas, por nós assumirmos algo que não é para nós. Daí fazermos essa ênfase, de facto, no apostolado de Paulo. E de facto, irmãos, há várias pessoas e há vários grupos, até no meio da cristandade hoje, que dizem coisas completamente diferentes do apóstolo Paulo. E queria citar-vos pelo menos duas delas, há várias,
Uma delas, por exemplo, é de um cristão que alguns conhecem, que é o Augusto Nicodemos, pelo menos no Brasil ele é muito conhecido. E ao colocar a questão, quem é que é o apóstolo Paulo para ele responde da seguinte maneira: para a missão que os 12 apóstolos tinham, pregar o Evangelho ao mundo, diz ele, era necessário o surgimento de um 13º apóstolo, que era o apóstolo Paulo, que tem todas as qualificações dos 12, embora ele não seja contado juntamente com os 12. E depois ele aqui fala em vários pontos. Diz que Paulo viu o Cristo ressurreto, ele foi comissionado diretamente pelo Senhor, recebeu poderes para realizar sinais e prodígios, foi inspirado por Deus para escrever cartas e lançar o fundamento da Igreja, foi intérprete do Antigo Testamento, desvenda mistérios, exatamente como os 12 fizeram também. Paulo é tão apóstolo como os 12, mas não faz parte dos 12. É isto que ele diz acerca do apóstolo Paulo. Se alguém percebeu alguma coisa, eu não percebi muito. Porque ele diz que ele é um 13º, diz que é dos 12, mas ao mesmo tempo não é. Foi comissionado como aos 12, mas quando vamos a ler as epístolas vemos que é algo completamente diferente. A epístola aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 11, diz que ele, o que Paulo aprendeu, não aprendeu dos outros, aprendeu só do Senhor. E então, esta mistura, esta confusão, vem de ele, de facto, achar que tudo o que diz nos Evangelhos e nas epístolas do apóstolo Paulo é só uma mesma coisa, só para um grupo. E o facto de ele não fazer esta distinção cria aqui uma grande confusão. Quer dizer que ele é dos 12, mas não é dos 12, tem as mesmas qualificações e isso faz ele ser dos 12, mas não é. É um 13º. E estas são das muitas confusões que muitas igrejas fazem hoje, não distinguirem quem é que é o apóstolo Paulo. Há outros que, acerca do apóstolo Paulo, eles dizem que o apóstolo Paulo era um 13º. Há quem diga que o apóstolo Paulo não era propriamente um 13º, dizem que o apóstolo Paulo estava no banco, era um substituto, e eles dizem isto da seguinte forma: dizem que Paulo foi chamado a compor o grupo dos 12 apóstolos, e quando uma vaga surgiu, ou seja, quando Tiago morreu, foi decapitado, então o apóstolo Paulo entrou para substituí-lo. Sabemos que devido à perseguição intensa, vários apóstolos foram assassinados, e como a intenção da Igreja era crescer, era necessário que novos apóstolos fossem chamados para ocupar as vagas deixadas, ou seja, o grupo dos 12 foi sempre mantido, mas conforme ia morrendo um ou outro, iam sendo substituídos. Paulo diz que apóstolos são fundamentais na Igreja de Cristo. Ele diz que a Igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, nem eles sabem o que isto é, com Jesus Cristo como principal pedra de esquina. Contudo, ele era membro do grupo dos 12 e, pela graça de Deus, realizara uma grande obra entre os judeus e gentios. Assim, é evidente que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Além de Paulo, outros também devem ter sido chamados a ser apóstolos. Diz ele, vemos, por exemplo, um deles, Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1,19, em que lá nem sequer diz que ele era apóstolo, lá faz só menção Tiago, irmão do Senhor. Talvez Lucas também tinha sido um apóstolo, por ele ter escrito 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, e então é esta confusão que nós vemos. E então dizerem que Paulo foi de facto também um 12º apóstolo, que foi Cristo que o escolheu, ele desceu do céu para escolher o 12º apóstolo, que seria Paulo, e que ele fez isso pessoalmente com Paulo. E que, por exemplo, acerca de Matias, dizem que Matias tem um papel ínfimo, que ele só aparece uma vez ou outra, comparado ao apóstolo Paulo, e que, de facto, Paulo era o 12º apóstolo que Cristo escolheu, mas que Matias, que era o substituto de Judas, foi escolhido à pressa, foi escolhido propositadamente, foi escolhido, de facto, sem consentimento do Senhor, mas nós já temos falado aqui que de facto não é assim, que eles, quando escolheram o 12º apóstolo, ele tinha de corresponder a certos critérios, nomeadamente seguir o Senhor desde a altura do seu batismo até a sua ressurreição. E Paulo não tinha estas características, porque Paulo só foi salvo pelo Senhor muito depois de ele ter ascendido. E vemos que eles oraram, eles leram a Bíblia acerca do assunto, e só depois de terem feito isto é que lançaram as sortes para escolher de entre 2 homens.
E vemos então que esta mistura de não saberem quem é que é o apóstolo dos gentios, quem é que é o apóstolo Paulo, faz de facto com que haja misturas no ensino, haja aplicações de promessas, de instruções que não são para nós. Daí, irmãos, ser muito importante nós colocarmos esta questão, quem é que foi o apóstolo Paulo, e procurarmos responder conforme as Escrituras. Há até quem diga ainda que Paulo foi um impostor, com uma doutrina alheia, para uma doutrina que era estranha ao judaísmo, para corromper o judaísmo, para desviar, para diminuir. Há quem diga que Paulo pregou o mesmo evangelho que os 12, há quem diga que pregou o mesmo evangelho, mas com uma versão de graça, ou seja, que ele pregou o evangelho do reino, mas de maneiras diferentes, de maneiras graciosas, como alguns dizem, mas de facto poucos ou nenhuns hoje consideram de facto Paulo como um apóstolo exclusivo e distinto dos 12, com um ministério e de facto um evangelho distinto. E haver esta confusão de facto faz com que haja o corrompimento da doutrina e assim, consequentemente, o corrompimento do comportamento. Daí, irmãos, ser importante nós falarmos e colocarmos a questão quem foi Paulo. E esta questão, a forma como respondemos a esta questão depois, vai ajudar-nos a definir todo o resto, a doutrina que é para nós, e percebermos o que é que Deus deu para nós. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, e para terminar, que pode ficar para trabalho de casa, para lerem, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, 10, 11 e 12, leiam esses 4 capítulos para perceberem a forma como o Senhor utiliza estes 4 capítulos para mostrar que Paulo era um apóstolo distinto e ele era semelhante e que Deus colocou no ministério da mesma forma que colocou Moisés. Porque Paulo utiliza, e se vocês lerem o capítulo 10, capítulo 9 e 10, vão perceber que o Senhor utiliza aqui um paradigma muito interessante para mostrar que Paulo era um apóstolo distinto e que foi utilizado para, neste caso, fundar um povo, a Igreja, o corpo de Cristo, da mesma forma como Moisés. Podemos ir ler, para terminar. E o paradigma, irmãos, é este. É 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 4. Eu vou só ler estes primeiros versículos, mas depois, se Deus quiser, havemos de fazer ênfase em todo o resto. E diz assim: depois de Paulo ter colocado a questão a eles no capítulo 9, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós minha obra no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. No capítulo 9. Não temos nós direito de comer e beber? Ele depois faz todo aqui um argumento, ele faz aqui, eu pelo menos olho para o capítulo 9 como o currículo resumido. Paulo, no capítulo 9, ele resume qual é que é o seu currículo como apóstolo. Ele depois, na carta seguinte, faz assim o seu currículo muito mais estendido, falando acerca da sua obra, das suas perseguições, da forma como o Senhor usou. Mas no capítulo 10, quando Paulo fala acerca de Moisés, ele diz isto: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como eles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus,
para não vos deixar tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Então, irmãos, esta passagem, não vou continuar muito mais, porque esta passagem requer nós vermos o contexto do que ele refere, porque Paulo aqui faz referência aos livros no Pentateuco, acerca das histórias de Moisés, e se nós formos ler estas histórias, todas estas histórias estão pelo povo de Israel por em causa o ministério de Moisés. Não sei se têm noção, mas, por exemplo, uma das passagens, se não me engano, Números 31, em que Miriam e Arão vão pôr em causa Moisés, e eles dizem assim: o Senhor não falou só por Moisés, o Senhor também não falou o Senhor por meio de nós também, diziam eles, os irmãos de Moisés, e vemos que eles depois, ao porem em causa o ministério de Moisés, ao porem em causa a sua função, vemos que o Senhor foi, de forma muito agressiva, a repreendê-los, e repreendeu-os de tal forma que Miriam ficou leprosa, com lepra branca, se não me engano. Lepra branca, se não me engano. Ficou leprosa. E vemos que foi preciso Arão rogar ao Senhor para a limpar, para a curar, para que ela de facto fosse perdoada, porque ela, perante o Senhor, ela tinha cometido um pecado tremendo, que foi pôr em causa o ministério de Moisés. As instruções que o Senhor tinha dado a Moisés, especificamente a Moisés, eles puseram em causa e disseram: não, o Senhor também falou por meio de nós, e que o Senhor não gostou disto. E reparem que, se o Senhor não gostou disto naquela altura e Ele deu lepra, imaginem e pensem só quão grande é a graça de Deus para nós hoje. Quantos hoje põem em causa o apostolado de Paulo? Reparem, se o Senhor agisse hoje da mesma forma que ele agiu com aqueles, com Miriam e com Arão, quantos hoje não estariam leprosos? Se calhar até hoje estaria leproso, já estaria morto se calhar há muito tempo, a muitos de nós. Mas aqui nós já temos uma noção de quão grande é a graça de Deus. E a graça de Deus é tão grande que, mesmo muitos porem em causa o apostolado de Paulo, Deus é gracioso para não nos dar aquilo que nós merecíamos, muitas vezes. Miriam merecia a morte, e a morte que ela poderia padecer era muito dura, morrer de lepra. Era uma morte muito agressiva. Mas vemos, mesmo assim, o Senhor ter padecer-se e compadecer-se dela, através da oração de Arão, e curá-la. Mas vemos que o Senhor não perdoou assim que ela pôs em causa o ministério dele. Foi ter com eles, disse: venham cá fora vocês os três. E depois disse a eles: olha, eu falo com Moisés da mesma forma que não falo com vocês. Para alguns de vós, falo por visões, falo por sonhos, mas a Moisés eu falo cara a cara, como quem fala com um amigo. E porque puseram de facto em causa a palavra que Deus tinha dado a Moisés, ela ficou com lepra. Da mesma forma nós vemos, irmãos, o Senhor agir de forma graciosa e nós não termos o que merecemos hoje. Isso é graça e é a misericórdia de Deus hoje. Que de facto, irmãos, o Senhor nos ajude a nós a compreendermos a graça de Deus, porque se forem ler o capítulo 10 e compararem com as histórias que o apóstolo Paulo conta aqui, se fizerem esta referência, vão verem quão grande é a graça de Deus hoje, porque os coríntios puseram em causa o apostolado e eles não padeceram de lepra. Eles não foram castigados com serpentes, não padeceram pelo destruidor, não padeceram nada. Vemos que ainda assim Paulo teve de ser duro com eles, teve de os persuadir pela palavra de Deus, teve de mostrar-lhes com muita paciência, como ele diz, com dons, sinais, milagres, com toda a paciência, de facto para fazer ênfase ao seu apostolado. E é interessante porque Paulo teve cerca de 1 ano e meio com eles, e mesmo com 1 ano e meio no meio dos coríntios a ensinar-lhes a palavra de Deus, ainda assim eles puseram em causa. De facto, irmãos, nós hoje, não tendo aqui pessoalmente o apóstolo Paulo, temos aqui as suas epístolas, inspiradas por Deus, para nos ensinar que de facto o Senhor nos ajuda a nós, de facto, a dividirmos a palavra da verdade, a fazermos estas questões: quem é que é o apóstolo Paulo? Quem sou eu? Onde é que eu me posso colocar na palavra de Deus? Que promessas estão aqui para mim? Porque nós, fazendo isso, vamos sendo mais exatos na esperança que o Senhor tem para nós, vamos ser mais exatos nas promessas e vamos conseguir, de facto, guiar-nos e tomar decisões na nossa vida e andar diretamente conforme a palavra de Deus e de facto, sermos usados para a glória do Senhor, sermos usados no seu ministério e, de facto, sermos uma bênção também para os outros. Peço perdão pelo tempo, já passou muito tempo, mas que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E, de facto, continuemos a estudar a palavra de Deus, que é muito importante.